Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. É interessante porque o autor aos Hebreus, ele gastou os dois primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Hebreus, ele usou para dizer que Jesus Cristo era maior que os anjos. Superior, não maior, né? Superior aos anjos. E nós falamos aqui, só para recordar, que o anjo era uma figura muito importante na religião judaica. Se nós olharmos no Velho Testamento, nós temos várias aparições de anjos. Se nós viermos para Novo Testamento, vamos dizer assim, nós temos anjos aparecendo para Zacarias no nascimento de João Batista. Nós temos anjos aparecendo para Maria no nascimento de Jesus Cristo. Então nós temos várias passagens onde os anjos manifestaram e tiveram participação ali no Evangelho, pelo menos no decorrer da história. Então o anjo ele tinha uma participação e ele tinha uma importância muito grande. E a Bíblia não nos deixa claro, mas alguns estudiosos acreditam que esses irmãos aqui, que eram judeus, que haviam sido convertidos ao cristianismo, melhor dizendo, eles estavam orando a anjos, eles estavam fazendo pedido a anjos. E o autor aos Hebreus vem dizendo, não, nós não temos que orar anjos, nós temos que pedir a anjos, porque eles são espíritos ministradores a serviço do Senhor para aqueles que hão de herdar a vida eterna, que são os filhos de Deus. E aí ele gasta 2 capítulos para falar sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos. E no capítulo 3, ele fala da superioridade de Jesus sobre Moisés. Eu não sei se era pior no primeiro, segundo, ou se é pior no terceiro. Quer dizer, o autor aos Hebreus, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento maravilhoso do Velho Testamento, mas ele mexe em umas situações assim, que tinha que ter um controle muito forte. Moisés é o grande nome do judeu. Moisés é o grande herói, se nós pudermos dizer que a Bíblia tem um herói, o grande herói era Moisés. E aí o autor vem dizendo, espera um pouquinho, eu estou falando de alguém que é superior a Moisés. E aí nós vamos discorrer em cima disso. Ele fala sobre isso e para exemplificar a superioridade, ele faz uma referência do servo Moisés com o filho Jesus. Então só aí ele já começa a fazer uma separação. Ele chama Moisés de servo, e realmente Moisés era servo, e ele chama Jesus de filho, e realmente Jesus é filho. E Jesus é superior a Moisés porque ele é o divino Filho de Deus, enquanto que Moisés era um servo. Então nós vamos fazer versículo por versículo, e que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, nos capacite, para que nós possamos entregar essa mensagem, e que o mesmo Espírito Santo trabalhe no coração de vocês para que essa mensagem frutifique. Hebreus 3:1 diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui ele já começa a especificar quem é o apóstolo e sumo sacerdote. Ele diz que é Jesus. Por quê? Porque no Velho Testamento nós tínhamos apóstolos, nós tínhamos sumos sacerdotes, nós tínhamos o sacerdócio levítico, que era aquele sacerdócio que precisava entrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos, fazer todo aquele ritual, matar bicho, derramar sangue para purificação do pecado. Eu citei inclusive Zacarias. Zacarias era um sacerdote que caiu por sorte, fazer a queima do incenso, e ali um anjo apareceu para ele já era velho, Isabel já era velha, era estéril,
e havia um problema muito sério das mulheres estéreis no Velho Testamento. Por quê? No Novo Testamento, melhor dizendo, porque toda mulher tinha a esperança de ser a mãe do Messias. Então, se era uma mulher, era estéril, então já acabava todas as suas chances. E Isabel era estéril. E Zacarias entra no Santos dos Santos e ali aparece um anjo e diz que ele vai ter um filho, que Isabel vai ter um filho. É interessante que ele orou a vida inteira por isso, nós não sabemos quanto, mas orou mais de 30 anos por isso, e quando o anjo disse que ele ia ser pai, ele não acreditou. Aí o anjo falou para ele que ele ia ficar mudo, e vocês conhecem a história, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Pois é, então aqui ele diz assim, santos irmãos, por isso, santos irmãos. Queridos, nós temos falado isso de quinta-feira e aparece um tabu em eu dizer que eu sou santo. Por quê? Porque nós temos, às vezes, uma visão ortodoxa ou talvez católica de que santo seria uma imagem de alguém que está lá e que é um milagreiro ou alguém perfeito, que nunca pecou. Não é essa imagem de santo que a Bíblia traz. Quando a Bíblia diz santo, ela simplesmente está dizendo separado. Separado. Então, eu posso dizer certamente que eu sou santo de Deus, que eu sou um santo de Deus. E se você crê que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, você pode dizer seguramente que você é santo. Aqui o autor está dizendo, santos irmãos. Será que esses irmãos aqui, eles também não pecavam? Pecavam sim, mas o autor diz assim, santos irmãos. Uma citação toda especial com relação a isso. Se vocês prestarem atenção, eu sei que vocês conhecem isso, Israel foi chamado também de santo, mas não porque Israel fosse espiritualmente perfeito, mas porque Israel foi separado pelo Senhor. Então o povo de Israel foi chamado de santo, da mesma forma que esse povo, esses irmãos foram chamados de santos irmãos. E quem que declarou que nós somos irmãos de Jesus? Quem disse para você que você é irmão de Jesus? Quem disse para mim que eu sou irmão de Jesus? Foi o próprio Jesus que disse. E ele disse um pouquinho antes dessa passagem. Ele diz lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 11, que nós somos irmãos deles. Olha lá o que ele disse. Por isso é que ele quem? Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então nós somos irmãos de Jesus, ou seja, Jesus é o nosso irmão mais velho. E o interessante é que ele não se envergonha de nos chamar irmão. Pelo contrário, ele voluntariamente nos chama de sua família, os seus próprios irmãos e as suas irmãs. O apóstolo João, no seu livro, ele nos dá a base para isso. Para eu ser irmão de Jesus, eu preciso necessariamente ser filho de Deus. Concordam que não dá para eu ser irmão de Jesus se eu não for filho de Deus? Tá, mas então quem disse que eu sou irmão de Jesus? E quem disse que eu sou filho de Deus? O próprio Senhor. Quando nós lemos no livro do apóstolo João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele nos fala por que é que nós podemos dizer Pai, por que é que nós somos filhos de Deus. Não que nós, pelo nosso mérito, nos tornamos filhos, nós fomos feitos filhos de Deus. João 1, 12 e 13 diz assim, veio para o que era seu. Nós entendemos que Jesus veio para o judeu primeiramente. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, você pode dizer que você é filho de Deus. Isso daqui nos dá uma base de que nem todo mundo é filho de Deus. Isso é muito sério. A gente tem uma frase que todo mundo diz, mas eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas aqui diz assim, de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, se não crer no nome do Senhor, não dá para dizer que é filho de Deus. Então, nós somos irmãos de Jesus Cristo e filhos de Deus, porque a palavra nos garante isso. E que irmãos são estes?
Por isso, santos irmãos, de que irmãos o autor está dizendo? São justamente aqueles irmãos que participais da vocação celestial, que dá a sequência do versículo, ou seja, do chamado do Senhor. Irmãos, o Senhor nos chama do céu e para o céu. Esse é o chamado do Senhor, do céu e para o céu. E nós somos chamados e convocados para perseverarmos na fé. Não é um chamado de oba-oba, não é um chamado de libertinagem, não é um chamado de que eu estou salvo e agora estou bem. É um chamado a perseverar na fé. E nós vamos ver no final do texto que ele diz assim, ó, se guardarmos até o fim. Então nós somos chamados à perseverança, a uma busca constante, a estarmos diante do Senhor, a um processo de santificação, a nos santificarmos diante do Senhor, a buscarmos a presença dEle, a lermos a palavra, a orarmos, a cantarmos, a meditarmos, a gastar tempo na presença do Senhor. Nós precisamos perseverar na fé, meus irmãos. E é um chamado para um desfruto das coisas celestiais. Queridos, eu não sei como será lá, mas eu sei que será muito melhor do que aqui. Isso certamente. E ele diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. O que significa isso? Devido ao fato de que Jesus, ele conhecia, ele conheceu, ele foi tentado em todas as coisas, ele passou por todas as provações que você passa hoje, que eu passo hoje, que aqueles irmãos estavam passando naquela época, por todas aquelas perseguições, aquelas injúrias, aquelas, sei lá como é que eu vou usar, mas tudo aquilo que aqueles irmãos estavam passando, Jesus tinha passado. Por isso, você deve considerar atentamente o Senhor. E essa passagem, esse versículo, não é só para aquele povo, é para você também, é para mim também. Porque nós, muitas vezes, nós passamos por provações, por tentações, por problemas, por dificuldades, e nós achamos que nós estamos passando isso sozinho, que ninguém está se importando conosco, que não tem ninguém que se importa conosco. Isso é uma bobagem da nossa mente. Porque o Senhor Jesus, ele passou por cada uma das tentações e das provações que nós passamos. Só que com uma diferença, ele venceu todas elas. E por isso ele pode socorrer a mim e a você. Por isso que quando, irmãos, eu não sei se isso é comigo, mas isso é maravilhoso. Você poder se dobrar diante do Senhor, falar para Ele de coisas que Ele sabe o que é. Eu não estou conversando com um extraterrestre, com um robô, que eu não estou tentando passar para ele uma imagem de que ele não sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou passando, por isso que a Bíblia diz que ele pode me socorrer. E ele me socorre, porque ele diz assim, Flávio, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso eu posso te socorrer. E ele diz isso justamente no capítulo 2, versículo 18 de Hebreus, quando ele diz assim, ó, pois naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, aqui nós precisamos parar e pensar um pouco. Nós precisamos meditar nisso. Por isso, naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós olhamos para as tentações de Jesus, aquelas 3 que a Bíblia fala lá no deserto pelo diabo, e nós achamos que aquilo ali é algo resumido. Não, aquilo ali é algo muito poderoso, muito profundo. Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas, inclusive na área financeira, inclusive na área do poder. O diabo diz assim, ó, se você se prostrar, eu te darei tudo isso daqui, ó. Você quer ser rico? Quer ser poderoso? Eu te dou. E quantos de nós que não somos tentados na área financeira? Quantos de nós que não somos tentados na área do poder? Quantas outras áreas que cada um temos uma tentação numa área difícil, uma provação, e o Senhor conhece cada uma delas. Jesus sofreu
muito mais do que nós possamos imaginar. Só que 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, ele não conheceu o pecado, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e dizer: Senhor, eu sou salvo no teu nome, porque o Senhor levou todos os meus pecados naquela cruz. Isso é fantástico. Se o Espírito Santo não abrir a nossa mente, a gente não vai entender isso nunca. Se o Espírito Santo não mostrar para nós, não revelar isso no meu coração, no seu coração, nós não vamos entender isso nunca. Então, a minha oração é que o Espírito Santo revela isso para quem ainda não entendeu. Que nós fomos mortos em Cristo Jesus. Quem que foi morto? O meu velho homem, a minha velha natureza, o meu velho eu, o meu homem pecador, para que o corpo do pecado fosse destruído e eu não servisse mais o pecado como escravo. Irmãos, a Bíblia diz que quando Cristo foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Uma nova vida. Não que não tenhamos mais problemas, dificuldades, provações, tentações, mas hoje eu tenho Cristo. Eu não sirvo mais, o pecado não é mais o meu rei, não é mais o meu dono, não é mais o meu Senhor. O meu Senhor é Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso e crer nisso. Crer nisso. Hebreus, um pouco mais para frente, vai dizer o seguinte: afaste de nós um coração incrédulo. Essa tem sido a minha oração também. Senhor, afaste de mim a incredulidade. Irmãos, eu não sei quantas pessoas saíram do Egito e foi para a terra de Canaã. Alguns falam em 2 milhões, 1.800.000, 3 milhões, eu não sei quantos, mas eu sei que só entraram 2 na terra prometida. E o problema foi justamente a incredulidade. Que o Senhor não permita que sejamos incrédulos. Considerai atentamente, deixa eu caminhar aqui. Significa que Cristo deve receber particular atenção e ao mesmo tempo significa que o genuíno conhecimento de Cristo é suficiente para dispensar as trevas de todo e qualquer erro. Atento, considerai atentamente. Se nós olharmos um pouco mais para frente, em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E aqui ele diz: considerai o autor, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote. É a mesma coisa, olhando atentamente para ele. Pois a vocação dos santos não pode ser confirmada a menos que voltem completamente para Cristo. A minha vocação e a tua vocação não pode ser confirmada porque se nós não nos voltarmos completamente para Cristo. E nós nos enganamos se nós acharmos que essa passagem é só para aquele povo. É para nós também, irmãos. Se eu e você desejamos alcançar o reino de Deus, nós devemos, da mesma forma, considerar atentamente Cristo Jesus. Porque Atos 4:12 diz assim, Pedro, conversando ali, discutindo no Sinédrio, diz assim: porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos considerar, atentar, olhar, direcionar, confiar somente em Cristo Jesus. Este é o lugar que Cristo é chamado de apóstolo. É o único lugar na Bíblia que Jesus é chamado de apóstolo. Para fazer uma comparação com Moisés, porque indica que Jesus, ele foi enviado da mesma forma que Moisés foi enviado. São várias passagens, principalmente no livro de João, que nos fala sobre o envio de Jesus. Mas eu só quero ler uma, que é João 4:34, que eu acho que esclarece bem esta mensagem, que diz assim, ó: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Apóstolo significa justamente isso, enviado com uma missão. Tanto Jesus quanto Moisés eram apóstolos, enviados por Deus com uma missão. E o próprio Moisés, por isso que quando o autor fala sobre a superioridade de Jesus, o próprio Moisés menciona que Deus enviaria um profeta semelhante a ele para que o povo ouvisse.
É interessante que Moisés fala isso lá em Deuteronômio 18:15, eu só vou ler aqui, depois eu explico. Diz assim, ó, o Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti e de seus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Havia uma interpretação que esse profeta seria Josué, que é o sucessor de Moisés, que conduz o povo à terra prometida. A Bíblia diz que Moisés levou o povo até a beira do Jordão, subiu no Monte Nebo e ali morreu. E quem conduziu o povo para a terra prometida foi Josué. Então havia uma interpretação de que esse homem aqui, esse profeta seria Josué. Mas Moisés não está falando de Josué, Moisés está falando de Cristo. Moisés está falando de Jesus. Este profeta aqui que Moisés estava falando é Jesus Cristo. Este é o profeta que o Senhor se levantaria no meio dos seus irmãos. A ele ouvirás. É de Cristo que Moisés estava falando. Moisés, como profeta, ele falou da vinda de Cristo. Vamos lá. Hebreus 3:2 diz assim: o qual é fiel àquele que o constituiu, Jesus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés e Jesus foram comparados à fidelidade de cada um, mas há um contraste quanto à honra. Nós temos uma passagem interessante no livro de Números, no capítulo 12, versículo 7, onde Deus fala sobre Moisés. E diz assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Por que Deus falou isso para Moisés? Porque aconteceu um fato interessante. Moisés tomou uma mulher cuxita, das descendências de Cã, filho de Noé, como esposa. E isso não agradou Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés. E tanto Miriam quanto Arão falaram mal dessa mulher. E disse assim, um momento de loucura, falaram assim, mas Deus não fala só através de Moisés, Deus fala através de nós também. Aí Deus chamou Miriam e Arão e disse, sossega, porque se tiver profeta no meio de vocês, eu me revelo a ele por sonhos, por palavra. Mas só que com o meu servo Moisés eu falo face a face. Por esse ato, Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque o Senhor falou justamente isso daqui. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eles tinham que ter temor para falar de Moisés. Agora eu pergunto para vocês, se tinha que ter um temor suficiente para falar de Moisés, quanto mais o temor nós temos para falar de Cristo. E muitas vezes nós vemos na igreja, ouvimos na igreja, falar de Cristo e falar mal de Cristo. Se contra o servo Moisés, o Senhor já cometeu de lepra a irmã dele que falou mal, quanto mais falar de Cristo. Se fosse a minha mãe, já falava assim, lava essa boca com sabão, não é? Para falar de Cristo. Nós temos que ter reverência para falar do Senhor. Nós estamos falando do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade encarnada, se fez homem, vestiu uma pele humana, padeceu o que nós padecemos, como diz o Augusto Nicodemos, andou no nosso chão, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, dormiu o meu sono, foi para uma cruz para salvar miserável como eu. E você? E nós às vezes não temos reverência para falar do Senhor. Se para falar de Moisés tinha que ter reverência, quanto mais falar do Senhor Jesus Cristo. É isso que o autor está falando. É isso que o autor está falando. Hebreus 3:4 diz assim. Hebreus 3 e 4. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O autor aqui ele faz uma metáfora da construção de uma casa. Qual é maior? É a casa ou quem construiu a casa? E aí ele faz uma referência de Moisés com Jesus Cristo. Primeiro, embora Moisés presidisse a igreja, ele era parte e membro da igreja. Porém, sendo construtor, é superior a todo o edifício. Ou seja,
Moisés fazia parte da igreja. Jesus, como construtor, é superior à casa que foi construída. Segundo, Moisés, ao governar os outros, ou seja, ao ser o líder do povo do deserto, ao ser o libertador do povo da escravidão do Egito, ao abrir o mar vermelho, ao tirar água da rocha, ao transformar água amarga em doce, ao dar a lei, ele estava ao mesmo tempo sob a autoridade como servo. Vocês lembram que eu falei no início que falar que Jesus é superior a Moisés? Moisés era o grande líder, mas esse homem que fez tudo isso, você vem dizendo assim, eu estou falando de alguém que é superior a Moisés. Moisés, irmãos, tinha sido o homem que tinha dado a lei para o povo, que estava seguindo até agora. Ele, apesar de ter feito tudo isso, ele estava sob a autoridade como um servo. Cristo, porém, já que é o Filho, possui o supremo poder. O supremo poder. Moisés falava de Cristo. Nós vamos ver um pouco mais para frente, que Moisés, o ministério de Moisés era falar da vinda de Cristo. Ninguém está, e nem o autor aqui, desprezando Moisés. Não, de forma nenhuma. O autor e nós estamos dizendo que Cristo é superior a Moisés. O Senhor usou Moisés como usou Davi, como usou Abraão, como usou Elias, como usou Daniel, como usa Pedro, João, Tiago, usou homens e mulheres, Esther, usou Noemi, usou homens e mulheres. Só que o superior a todos esses é Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Hebreus 11, e ali está os heróis da fé, quando eu leio Hebreus 11, eu fico com vergonha da minha vida. Porque eu vejo pessoas ali que tiveram experiências reais, profundas com o Senhor, mas nenhum desses é superior a Jesus Cristo. Jesus é superior a todos estes e superior a todos nós. Hebreus 3, 5 e 6, e eu caminho para o final, que diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. E aqui é interessante, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, olha que maravilha essa parte, a qual casa somos nós? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, a fidelidade de Moisés era conhecido, e esta fidelidade era testemunho das coisas que haviam de vir, ou seja, testemunho de Cristo Jesus. O ministério mais importante de Moisés era testemunhar de Cristo. E por que o autor fala isso? Porque as pessoas parece que criam mais em Moisés do que em Cristo. E tem uma passagem na palavra que nos esclarece isso, o próprio Jesus falando aos fariseus da época, João 5, 45 a 47, ele diz assim, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, falando para os fariseus, em quem tendes firmado a vossa confiança. Eles firmavam a confiança deles em Moisés, na lei, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés escreveu sobre Cristo. Moisés falou sobre Cristo. E Jesus está puxando a orelha daqueles fariseus e dizendo assim para eles: se vocês não creem, vocês dizem que creem em Moisés, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Então, se vocês não creem em Moisés, vocês não creem em Moisés e não creem em mim. E outra passagem, ele diz assim, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, só que vocês não querem vir a mim.
A vida eterna está aqui, na frente de vocês, em pé, aqui, ó. E vocês não me querem, mas vocês leem a Escritura porque vocês querem a vida eterna. Ou seja, vocês não creem nem numa coisa e nem na outra coisa. E é isso que o autor está dizendo. Ele não está desprezando Moisés, mas ele está dizendo que Jesus Cristo é maior, é superior a Moisés. A lei mosaica era a sombra que apontava para os bens vindouros trazidos por Cristo. Jesus argumentou que Moisés os acusaria por não crer nele, por não crer em Jesus. Moisés vai acusar, a lei vai acusar, porque a lei fala sobre Jesus. Moisés era servo, Cristo é filho. E aí ele termina: se guardarmos até o fim, com ousadia, a exultação da palavra. Aí eu te pergunto para vocês, irmão, o que significa isso? Se nós guardarmos até o fim com ousadia e exultação da esperança. O que é guardar até o fim com ousadia? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós precisamos ser ousados para ser cristãos aqui no Brasil? Talvez não. Nós não podemos esquecer que esses irmãos aqui eram irmãos convertidos do judaísmo ao cristianismo. Então eles eram perseguidos, eles já tinham perdido empregos, eles tinham perdido os bens, eles eram presos, eles eram açoitados, eles passavam por diversas perseguições. E aí eu pergunto para vocês, será que eles precisavam ser ousados para ser cristãos? Será que se nós formos lá no Estado Islâmico e perguntar para aqueles cristãos que estão sendo perseguidos, falar assim, precisa ser ousado para ser cristão? Precisa ser ousado para ser cristão. Aí eu falo para vocês, hoje nós somos ousados em ser cristãos? Quando alguém questiona a nossa fé, quando alguém nos zomba da nossa fé, nós somos firmes em realmente testemunhar de Cristo Jesus, ou nós vacilamos? Nós entramos naquilo que diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite. Irmãos, daqui para frente, nós vamos precisar ser um pouco mais ousados em ser cristãos. Ou quando alguém pergunta se nós somos cristãos, nós disfarçamos e falamos que eu não sei. Acho que não. Ou será que nós podemos ser como Sulamita, se eu não me falha a memória, quando viu Elias ou Eliseu, não sei, que diz assim, lá vai um homem de Deus. Ou será que nós estamos na segunda parte, diz assim, você é crente? Nem parece. Nem parece. Que esperança é essa? A esperança que está reservado para... Qual que é a tua esperança? Qual que é a minha esperança? A esperança da volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja e de nós irmos morar com Ele para sempre. Que esperança, irmãos? A esperança dos santos irmãos, a esperança da vocação celestial, a esperança da chamada do céu e para os céus. Irmãos, há um descanso para o povo de Deus. O descanso não é a terra de Canaã que Josué deu para aquele povo. O descanso está preparado para aqueles que creem. Há um lugar preparado pelo Senhor para a sua igreja. Este lugar foi preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Este chamado também é dele, que nos fez morrer naquela cruz, nos atraiu, nos matou e nos tirou de nós o senhorio do pecado. Que o Senhor nos abençoe grandemente e que o Espírito Santo leva-nos a considerar atentamente o Senhor Jesus Cristo. Amém?